Não. Então, dá licencinha. Sim. Da última reunião que a gente estudou o regimento, para mim tinha ficado combinado que a gente formaria uma comissão eleitoral. Sim. E isso... Podemos começar. Essa pauta que nós vamos entrar agora. Posso então dar início e a gente já fala isso, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos passar agora para a segunda reunião, né, a extraordinária, para a aprovação do novo regimento interno. Então, nós vemos aqui... Um minutinho só, vamos então... trocar aqui o material, vamos ver. Todos. Bom, primeiramente, eu pediria aqui ao Mário que... tá aqui, desculpa. Na reunião, então, da sexta-feira passada, não foi sexta-feira, que nós fizemos reunião extraordinária para aprovação, para discussão, né, sobre o novo regimento interno. Os 4 itens que foram incluídos agora no novo regimento interno foram colocados e enviados para os senhores, certo? Houve um entendimento, que agora eu passo como a Eliane havia falado. No antigo regimento interno, não há em nenhuma, no capítulo do processo eleitoral, de aprovação de comissão para o pleito eleitoral. Porém, como não há no regimento antigo e o novo ainda não foi aprovado, a mesa diretora entende que, e aí vai depender dos senhores se concordam ou não, e que o pleito decidir está bem decidido. Nós entendemos que, por se tratar de um regimento em vigor que não consta comissão eleitoral, nós entendemos que deveria ser formada essa comissão para o pleito do próximo triênio, uma vez que esse processo eleitoral ele já se iniciou. Nós já elaboramos os calendários, nós já encaminhamos as 550 e poucas convites para as entidades, ou seja, já está tudo bem encaminhado, já começou esse pleito eleitoral. Porém, se vocês, então, o entendimento da mesa é esse, até foi colocado no grupo hoje. Agora, se vocês entenderem que deve já formar uma comissão de no mínimo 4 pessoas, sendo 4 usuários, 2, deixa eu ver aqui, 2 usuários... 4 usuários, 2 prestadores, 2 trabalhadores e 2 gestores. Isso. Se todos concordarem e quiserem já se candidatar, aprovar, então, que seja formada essa comissão, no meio desse trâmite que já começou, né? Que já começou esse pleito eleitoral, fiquemos à vontade. Só que antes eu gostaria de fazermos o seguinte, fazer a leitura muito rapidamente do regimento novo, já aprovado, e já passarmos para a aprovação e também a inclusão se todos aprovarem, a questão de escolhermos aí 4 pessoas, 4 usuários, 2 trabalhadores, 2 gestores, prestadores. Então, fiquemos à vontade, como podemos fazer. O regimento interno ele tem que ser lido, eu vou ler bem rapidamente, porque agora não tem nada, o curso aqui, tira ali, põe aqui, porque já está certo, tá bom? Então, vamos ler rapidinho e a gente depois já passamos para o segundo item, que é a formação, se todos aprovarem. Vamos ver, então. Francisco Antônio Sardelli, então essa parte a gente pula e vamos lá direto. Da instituição e disposições iniciais. Artigo 1º. Presente, então, essa leitura é do regimento interno de aprovação. Artigo 1º. O presente regimento interno de... Só um minuto. Deixa eu colocar na tela. Pronto. Capítulo Regimento Interno com Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Eu solicito que nenhum conselheiro poderá deixar o plenário, porque precisa de quórum.
Então, eu pediria, então, que eu ficasse atento, né, cada conselheiro, para que fique até o final. Poderia verificar lá com o Veridiano, Mário, por gentileza, para ele não se ausentar. Por favor, Janina, você fica lá? Bom, vamos ver então. Regimento interno com saúde, Conselho Municipal de Saúde, capítulo 1, da instituição e disposições iniciais. Artigo 1º. O presente regimento interno dispõe sobre a atribuição e organização e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde do município de Americana, Estado de São Paulo, criado pela Lei Municipal 2524, de 2 de agosto de 91, de acordo com o inciso 3º do artigo 198 da Constituição Federal, das Leis Federais 8080, 19 de setembro de 90, Lei 842, de 28 de 90, Decreto número 7508, de 28 de junho de 2011, Resolução 554, de 15 de setembro de 2017, Resolução 453, de 10 de maio de 2012, Lei Complementar 141, de 3 de janeiro de 2012. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo e fiscal das ações de saúde realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, com a finalidade de atuar na formulação e no controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores públicos e privados. Artigo 2º. O nome do Conselho Municipal de Saúde será abreviado pela sigla CONSAÚDE, cabendo aos seus componentes o tratamento de conselheiros. Capítulo 2 das atribuições e competências. Artigo 4º. Sem intervenção nas funções constitucionais dos poderes legislativo e executivo e nos limites da legislação vigente, são atribuições e competências do CONSAÚDE. 1. Acompanhar, controlar e avaliar a implantação e consolidação do SUS. 2. Atuar na formulação e controle da execução das políticas públicas de saúde, incluindo os aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação aos setores públicos e privados. 3. Definir as diretrizes a serem observadas da elaboração do Plano Municipal de Saúde e sobre ele deliberar conforme as diversas situações epidemiológicas do município e a capacidade organizacional do serviço. Estou indo lá, Conceição. Deixa eu só ajustar aqui. Vocês me avisem se tiver muito rápido ou se tiver algum problema lá, tá bom? Posso seguir? Terceiro, item 3. Definir as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde e sobre ele deliberar conforme as diversas situações epidemiológicas do município e a capacidade organizacional dos serviços, considerando os princípios do SUS e as prioridades estabelecidas pelos conselhos gestores locais após a sua criação ou a ser organizados na base de saúde das regiões da cidade por demanda do CONSAÚDE. 4. Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios conforme as diretrizes dos planos de saúde municipais, estaduais e nacionais. 6º. Participar da elaboração e atualização do Plano Municipal de Saúde, bem como aprová-los e acompanhar a sua execução. 7. Propor critérios e padrões assistenciais. 8. Propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos. 9. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a compra de ações e serviços privados, bem como convênios de cooperação técnica, de acordo com o capítulo 2 da Lei Federal 880 de 1990. 10. Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 95, parágrafo 2º da Constituição Federal, observando o princípio do processo de planejamento e orçamentos ascendentes, artigo 36 da Lei 8080 de 90. 11. Fiscalizar e controlar os gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos de saúde, inclusive o Fundo de Saúde e os recursos transferidos do Estado e União e os próprios do município de acordo com a lei. 12. Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão com a prestação de contas e informações financeiras repassadas em tempo hábil aos conselheiros e garantia do devido assessoramento. 13. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo conforme a legislação vigente. 14. Possibilitar o amplo conhecimento do SUS à população e às instituições públicas e entidades privadas, divulgando informações e estatísticas relacionadas à saúde. 15. Estimular a articulação e intercâmbio com os demais conselhos locais, municipais, estaduais e nacional, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas, órgãos da imprensa e poderes constitucionais, visando a promoção à saúde coletiva, bem como estimular e apoiar estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relacionados com a saúde. 16.
Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, como os de seguridade, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idoso, saúde da mulher, criança, adolescente e outros. 17. Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, respondendo no seu âmbito às consultas sobre assuntos pertinentes às ações do serviço de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias. 18. Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar a conferência de saúde, fazer sua convocação ordinária e extraordinária e estruturar juntamente com o gestor municipal uma comissão organizadora, submetendo ao respectivo regimento interno e programação ao plano de saúde do Consaúde, explicitar os deveres e papéis dos conselheiros das pré-conferências, bem como convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e na conferência de saúde. 19. Divulgar as funções e competências do Consaúde e seus trabalhos e decisões através dos meios de comunicação, incluindo informações sobre agendas, datas e local de reuniões. 20. Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o controle social do SUS. 21. Avaliar, acompanhar e deliberar sobre as políticas públicas para recursos humanos e saúde. 22. Avaliar, acompanhar e deliberar a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório gestor de saúde sobre a repercussão da execução da Lei Complementar 141/2012 nas condições de saúde e na qualidade de serviços de saúde das populações respectivas e encaminhar ao chefe do Poder Executivo as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Não havendo manifestação, parágrafo 1º, não havendo manifestação do gestor municipal, caberá ao Consaúde convocar em caráter extraordinário a Conferência Municipal de Saúde prevista no artigo 1º da Lei 8.142 de 90. Parágrafo 2º. Os conselheiros poderão efetuar sua avaliação do Sistema Único de Saúde, tomando como base estudos e avaliações elaborados por instituições ou técnicos vinculados ou não ao município. Tais estudos e avaliações deverão ser solicitados e liberados pelo Consaúde. Capítulo 3, a composição e organização. Artigo 5º. O Consaúde será composto por representante do governo municipal, dos prestadores de serviço de saúde, dos trabalhadores de saúde e dos usuários, totalizando 24 membros titulares e 24 membros suplentes, indicados pelos respectivos órgãos, instituições e entidades municipais de trabalhadores de saúde em reunião específica, lavrada em ata e acompanhada pelo Consaúde para a definição dos indicados. Parágrafo 1º. Os conselheiros serão eleitos por um mandato de 3 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. A representação dos órgãos, entidades, trabalhadores e prestadores inclui um membro titular e um suplente vinculado, ainda que não sejam da mesma entidade ou órgão. Parágrafo 3º. É vedada a escolha de representantes de usuários e trabalhadores que tenham vínculo, dependência econômica ou comunhão de interesses com qualquer dos representantes dos demais segmentos, conforme o artigo 68 da Lei Complementar Estadual 791/95 e Resolução 453, inciso 7º da terceira diretriz. Parágrafo 4º. A representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem com saúde. Por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviço de saúde não pode ser representante do usuário ou dos trabalhadores. Parágrafo 5º. As entidades, órgãos e instituições com representação no Consaúde poderão, a seu critério, ter seus membros reconduzidos para novo mandato. Em caso de renúncia, impedimento ou eliminação dos membros titulares, assumirá o suplente eleito, indicando-se um novo representante para a suplência. Parágrafo 6º. Ocorrendo renúncia, impedimento, desistência ou eliminação, o membro não poderá ser novamente indicado para compor o Conselho antes de transcorrido 12 meses. Parágrafo 7º. Não é permitida a participação como conselheiro de pessoa eleita ou que mantenha vínculo com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público conforme a legislação. Parágrafo 8º. O secretário de Saúde não poderá pleitear, concorrer ou ser indicado para qualquer cargo ou função diretiva dentro do Conselho, conforme estabelecido na Resolução CN do Conselho Nacional de Saúde, número 554/2017. Parágrafo 9º. Fica recomendado que a cada eleição seja renovada no mínimo em 30% a representação dos usuários, trabalhadores, gestores e prestadores, membros do Conselho, sempre orientando as entidades e órgãos, deixando ao critério de cada uma a sua indicação, de acordo com o inciso 5º da terceira diretriz da Resolução 453/12, e maior participação das mulheres, até 50% de mulheres, desde que haja interesse de acordo com a lei. Artigo 6º. De acordo com o estabelecido nas resoluções número 33/92 e 333/2003 e 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde,
e nas recomendações emanadas da 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde, na composição do Consaúde, observar-se-á a seguinte distribuição. 50% das vagas para entidades e movimentos representativos de usuários. A. Associação de pessoas com patologia. B. Associação de pessoas com deficiência. C. Movimentos sociais e populares organizados. D. Movimentos organizados de mulheres em saúde. E. Entidades de aposentados e pensionistas. F. Entidade congregada de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais. G. Entidades de defesa do consumidor. H. Organização de moradores. I. Entidades ambientalistas. J. Organizações religiosas. K. Entidades patronais. Item 2. 25% das vagas para entidades representativas dos trabalhadores na área de saúde. Item A. Associações, confederações, conselhos de profissões regulamentadas, federações e sindicatos, obedecendo às instâncias federativas. B. Comunidade científica. C. Entidades públicas da área de saúde, de hospitais universitários e hospitais de campo de estágio, de pesquisa e de desenvolvimento. Item 3. Inciso 3. 25% das vagas de representação. A linha A, dos prestadores de serviços de saúde privados, conveniados sem fins lucrativos. B, do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º, o preenchimento das vagas distribuídas na forma do inciso 1 e 2 da linha A, do inciso 3, terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do Conselho, do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde, observando-se o princípio da paridade. Parágrafo 2º. Os representantes do Poder Executivo Municipal serão indicados pelo prefeito. Artigo 7º. O processo de escolha dos membros do Consaúde para mandatos subsequentes nos casos do inciso 1 e 2 e a linha A do inciso 3 do artigo 6º será revisado em conformidade com o regulamento eleitoral a ser elaborado e aprovado pelo colegiado. Parágrafo único. Será constituída uma comissão eleitoral para o processo eleitoral formado por no mínimo 4 conselheiros titulares de forma paritária. Capítulo 4 da estrutura do Consaúde. Artigo 8º. Integra a estrutura do Consaúde. Item 1. O plenário. Inciso 2. A mesa diretora. Inciso 3. A Secretaria Executiva. Seção 1. Do plenário. Artigo 9º. São atribuições do plenário. Primeiro, inciso 1. Eleger a mesa diretora. 2. Alterar o regimento interno pelo voto da maioria simples dos seus membros. 3. Discutir e deliberar sobre todos os assuntos de competência do Consaúde, observado o disposto na legislação vigente e no presente regimento interno. Seção 2 da mesa diretora, artigo 10. A mesa diretora será composta por inciso 1, presidente, inciso 2, vice-presidente, inciso 3, primeiro secretário, inciso 4, segundo secretário. Artigo 11º. Compete à mesa diretora. Inciso 1. Coordenar as reuniões plenárias. 2. Orientar a criação e manutenção de mecanismos para acolher denúncia, reivindicação e ou sugestão de entidades, instituições ou qualquer pessoa interessada. 3. Encaminhar via Secretaria Executiva as questões que lhe forem delegadas pelo Consaúde através de deliberações, resoluções ou tão somente quanto à denúncia, reivindicação e ou sugestão aos organismos competentes, solicitando a tomada de providências cabíveis, comunicando posteriormente ao plenário. 4. Encaminhar para análise estudos e proposição das comissões, assuntos pertinentes, visando subsidiar a apreciação e deliberação em plenário. Artigo 12. São atribuições do presidente, sem prejuízo de outras funções que lhe forem conferidas. 1. Representar o Consaúde junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federal, sociedade civil, imprensa e esfera jurídica em geral. 2. Coordenar as reuniões plenárias. 3. Orientar sobre a criação, só fazer um parênteses aqui, no artigo 12, inciso 1, Mário, estaduais e federal, não é verdade, né? E federal, tirar o IS. Inciso 2, coordenar as reuniões plenárias. 3, orientar sobre a criação e manutenção de mecanismo para dar efetividade às deliberações emanadas das reuniões plenárias. 4, convocar as reuniões ordinárias ou extraordinárias. 5, em situações excepcionais de natureza emergencial, encaminhar decisões de caráter deliberativo, desde que essas sejam submetidas a de referendo ao plenário na primeira reunião subsequente. Parágrafo único. Nenhum conselheiro está autorizado a fazer declarações nos órgãos de imprensa em nome do Consaúde, exceto quando for designado pela presidência para essa finalidade. Artigo 13. Ao vice-presidente compete substituir o presidente em suas faltas e impedimentos legais, bem como exercer outras funções que lhe forem delegadas. Artigo 14. São atribuições do primeiro secretário. 1. Colaborar com a mesa diretora e demais membros em todos os assuntos conforme solicitação. 2. Dar encaminhamento às deliberações do plenário. 3.
Acompanhar e avaliar o andamento das comissões permanentes ou transitórias. 4. Supervisionar o bom funcionamento da Secretaria Executiva. 5. Supervisionar a elaboração das atas das reuniões, bem como manter a organização e guarda dos documentos. Artigo 15. São atribuições do segundo secretário substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos legais, bem como exercer outras funções que lhe forem delegadas. Seção 3, da Secretaria Executiva. Artigo 16. A Secretaria Executiva, como órgão do Parlamento, prestará apoio administrativo e operacional a todos os órgãos do Consaúde, especialmente a mesa diretora, a qual será subordinada hierarquicamente e terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Preparar as reuniões do plenário do Conselho, incluindo convites, preparação dos informes, remessa do material aos conselheiros e outras providências. 2. Acompanhar e gravar as reuniões do plenário, assistindo à mesa diretora e anotando os pontos mais relevantes, visando a checagem da redação final da ata. 3. Dar encaminhamento às decisões do plenário, revendo a cada mesa a implementação das conclusões das reuniões anteriores. 4. Acompanhar e apoiar as câmaras técnicas, comissões e grupos de trabalho, inclusive no cumprimento dos prazos de apresentação dos produtos ao plenário do Consaúde. 5. Promover, coordenar e participar do mapeamento, recolhimento de informações e análises estratégicas produzidos nos vários órgãos dos poderes executivos, legislativo, judiciário, Ministério Público e da sociedade civil, processando e fornecendo aos conselheiros na forma de subsídios para o cumprimento de suas competências legais. 6. Atualizar permanentemente informações sobre a estrutura e funcionamento dos conselhos locais, distritais, estaduais e nacional de saúde. 7. Propor à mesa diretora a formalização da estrutura organizativa da Secretaria Executiva e sua funcionalidade interna por meio de solução específica. 8. Encaminhar à mesa diretora propostas de convênios, cooperação técnica e cursos visando a implementação e enriquecimento das atribuições da Secretaria Executiva, incluindo a profissionalização dos trabalhos. 9. Acompanhar e supervisionar a execução das despesas do Conselho Municipal de Saúde de Americana, transporte, material de escritório, cópias, telefone, viagens de conselheiros, etc. Aqui eu pediria também para o Mário colocar, né, tirar o etc. e colocar dentre outros, etc. Não fica bem, né, no regimento. 10. Encaminhar com antecedência as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselheiros para análise e posterior votação. 11. Solicitar a dispensa do trabalho de seus conselheiros às suas respectivas empresas e instituições, quando necessário, por documento comprobatório da presença. 12. Articular com os coordenadores das comissões internas e grupos de trabalho para o fiel desempenho de suas atividades, em cumprimento das liberações do Consaúde, promovendo o apoio necessário às mesmas. 13. Exercer outras atribuições que lhes sejam delegadas pela mesa diretora e pelo plenário do Consaúde. Parágrafo 1º. Todas as atribuições inerentes às atividades da Secretaria Executiva serão aprovadas pelo plenário. Parágrafo 2º. A Secretaria Executiva funcionará em tempo integral na sede do Consaúde. Capítulo 5 do processo eleitoral, artigo 17. O Consaúde será coordenado por uma mesa diretora eleita entre os seus membros, composta por presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, obedecendo-se à paridade representativa. Parágrafo 1º. Será vedada mais de uma reeleição em qualquer cargo da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. O conselheiro reeleito para qualquer cargo fica impedido de se candidatar a outro cargo na diretoria quando do encerramento de seu segundo mandato. Parágrafo 2º. A eleição da mesa diretora será realizada de acordo com o seguinte cronograma. Inciso 1. Todo o processo eleitoral será fiscalizado pelos membros do Conselho Municipal de Saúde. 2. A publicação do processo eleitoral e a convocação das entidades serão com antecedência de 60 dias. 3. A eleição entre as entidades para a nova composição do Consaúde será definida pelo Pleno. 4. A apresentação dos novos conselheiros para o próximo triênio e aviso da data de início do processo de inscrição para os cargos da mesa diretora será no mês subsequente. Artigo 18. Do processo eleitoral da mesa diretora. Parágrafo 1º. Prazo para inscrição dos candidatos, eleição e posse será definido pelo Pleno. Todos os conselheiros titulares serão candidatos natos. 2. Os eleitores são todos os membros titulares presentes à reunião. 3. A votação será secreta e serão eleitos os candidatos que obtiverem o maior número do total dos votos válidos. 4. O processo eleitoral constará da manifestação expressa de interesse dos candidatos de forma individual, a qual será feita por escrito e encaminhada à sede do Consaúde. 5º. As etapas do processo eleitoral constituirão de divulgação da data da eleição, divulgação da data para inscrição dos candidatos, apresentação dos candidatos com os respectivos cargos, votação, apuração e posse. 6º. Será destinado a cada candidato à mesa diretora até 10 minutos para que possa expor suas propostas. 7º. Não será permitido o debate entre os candidatos. 8º. O tempo será controlado pela mesa diretora e acompanhado pela Secretaria Executiva do Consaúde. 9º.
A apresentação dos candidatos deverá ser exclusivamente para sugestão de proposta, ficando vetado qualquer tipo de comentário sobre a gestão anterior. 10º, a eleição será realizada por meio de cédulas específicas para cada conselheiro, sendo esses chamados nominalmente para depositar seu voto na urna. 11. Na cédula de votação constará o nome dos candidatos para o cargo escolhido, bem como as opções de voto em branco ou nulo. 12. A apuração se dará imediatamente após o término da votação. 13. Será considerado eleito os candidatos que obtiverem maior número total de votos válidos. 14. Em caso de empate, será considerado eleito o conselheiro com maior idade. 15. Em caso de candidato único em todos os cargos, esse deverá ser submetido ao pleno para aclamação do mesmo. 16. Na possibilidade de desistência ou impedimento por qualquer natureza de qualquer um dos membros da mesa diretora eleita, será realizada uma nova eleição para suprir a vaga em questão. 17. Durante todo o processo de votação, será convidado pelo Consaúde um observador para a lisura do processo, para acompanhar o processo como observadores. Parágrafo 2º. O mandato será de 3 anos a contar da data da eleição, sendo que essa não deverá coincidir com a eleição do governo municipal. Quando coincidir, será prorrogado por mais um ano com a mesma composição da mesa diretora, salvo os casos de desistência. Capítulo 6º do funcionamento das sessões e convocações. Artigo 19. Nas sessões plenárias, os membros titulares terão direito a voz e voto. Parágrafo 1º. No caso de impedimento ou falta, os membros titulares serão substituídos pelos suplentes automaticamente, podendo esses exercer os mesmos deveres e direitos. Voz e voto. Parágrafo 2º. No caso de ausência do conselheiro titular, sua substituição será feita exclusivamente à complementação do período do mandato. Parágrafo 3º. Ocorrendo a renúncia ou exoneração dos em seus respectivos órgãos e entidades, esses deverão comunicar imediatamente por escrito, sob pena de ser vetado o direito de substituí-los. O membro renunciante exonerado não poderá compor novamente o Consaúde por um prazo de 24 meses da data da renúncia ou exoneração. Artigo 20. O Consaúde reunir-se-á em local previamente determinado, pelo menos uma vez por mês, podendo ser convocado extraordinariamente, quando antecedência mínima de 3 dias úteis, sempre pelo seu presidente ou por sua maioria simples, de 50% de seus membros titulares na primeira chamada. Parágrafo 1º. As sessões do plenário instalar-se-ão em primeira convocação com a presença da maioria simples e em segunda convocação com a tolerância de 15 minutos em relação à primeira. Persistindo o número, será chamada uma nova reunião. Parágrafo 2º. As reuniões ordinárias e extraordinárias serão comunicadas a todas as entidades e órgãos participantes, com sua respectiva pauta por correspondência específica, por e-mail ou outros meios de comunicação. Parágrafo 3º. As reuniões serão abertas ao público com direito à fala, desde que inscritos junto à mesa diretora durante a reunião, com duração de até 3 minutos. Parágrafo 4º. Fica assegurado a todo conselheiro o direito de se manifestar sobre o assunto em discussão antes do encaminhamento para a votação, mediante inscrição prévia, observando-se o seguinte. Inciso 1. Será concedida a palavra pela ordem de inscrição a qualquer dos conselheiros presentes, que deverá fazer uso da mesma em tempo pré-estabelecido pela mesa diretora. 2. A palavra do expositor poderá ser cassada, consignando-se em atas as razões quando este: a. Usar a palavra com finalidade diferente da alegada. B. Usar linguagem própria. C. Agir com falta de decoro ou agressões verbais contra quaisquer dos presentes. D. Ultrapassar o tempo estabelecido para sua fala. Artigo 21. As reuniões ordinárias serão estabelecidas em cronograma anual e sua duração será estabelecida pela mesa diretora, podendo ser prolongada ou interrompida de acordo com a vontade expressa pela maioria simples do plenário. Artigo 22. Será desligado do Consaúde conselheiro representante do usuário, trabalhador e gestor / prestador de serviço que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 5 intercaladas. Parágrafo 1º. O afastamento do conselheiro a pedido por motivos particulares ou por motivos de força maior não será considerado falta, desde que a entidade indique um substituto. Parágrafo 2º. O órgão, entidade ou instituição que o faltoso representar devem ser comunicadas as suas faltas. Parágrafo 3º. As faltas deverão ser justificadas formalmente em até 48 horas úteis após a reunião. Parágrafo 4º. Quando o conselheiro titular convocar o respectivo suplente para comparecer à reunião da qual deverá se ausentar, não se contará falta para os fins previstos no caput desse artigo. Parágrafo 5º. Na impossibilidade da realização de reunião ordinária ou extraordinária por quaisquer motivos, será convocada nova reunião, obedecendo seus critérios regimentais. Parágrafo 6º. A perda do mandato da representação de usuários, trabalhadores, prestadores e gestores será declarada no Pleno do Consaúde por decisão da maioria simples dos seus membros.
A substituição da vaga será feita pelo suplente ou, na falta desse, por quem a entidade ou o órgão indicar. Artigo 23. Os conselheiros poderão convidar órgãos, entidades, profissionais de qualquer área ou usuários para participarem das sessões com finalidade de subsidiarem nas discussões e decisões do plenário. Parágrafo único. Os órgãos, entidades e profissionais ou usuários convidados manifestar-se-ão única e exclusivamente no processo de discussão sobre o tema ou assunto para o qual foram convidados a esclarecer, sendo vedada a participação nas demais etapas do plenário. Capítulo 7 dos trabalhos. Artigo 24. As sessões constarão de 6 partes. Primeiro, verificação do quórum. 2, informe da Secretaria de Saúde. 3, discussão e aprovação das atas da reunião anterior das comissões. 4, discussão e aprovação das resoluções. 5, informe dos conselheiros. 6, discussão e aprovação das matérias constantes da pauta. Artigo 25. Somente serão discutidos os assuntos constantes da pauta. Parágrafo 1º. Assuntos urgentes ou não contemplados na pauta deverão ser submetidos à mesa diretora para apreciação e encaminhamento ao pleno para deliberação. Parágrafo 2º. Os informes serão de no máximo 2 minutos e não serão objeto de discussão. Artigo 26. Para a tomada de deliberação serão observados os seguintes preceitos. Inciso 1. As votações serão a descoberta em todos os casos em todos os casos as matérias serão consideradas aprovadas por maioria simples do plenário. 2. Qualquer conselheiro poderá solicitar que seja consignado em ata expressamente o seu voto. 3. A votação poderá ser nominal a requerimento de qualquer conselheiro aprovado por maioria simples. 4. O presidente terá direito a voto de qualidade em caso de empate. 5º. Encerrada a discussão, nenhum conselheiro poderá fazer uso da palavra, exceto para encaminhar a votação pelo prazo máximo de 2 minutos. Artigo 27. Do que se passar na sessão, o funcionário da Secretaria Executiva, sob supervisão do secretário da mesa diretora, lavrará a ata circunstanciada, fazendo nela constar. Inciso 1. A natureza da sessão, o dia, o horário, o local da realização, o nome de quem a presidiu, os nomes dos conselheiros presentes, bem como daqueles que compareceram, daqueles que não compareceram, fazendo constar as devidas justificativas de ausência, sendo aprovadas ou não pelo pleno. 2. A discussão porventura vida a propósito da ata e votação desta. 3. A pauta. 4. O resumo das discussões havidas na ordem do dia e os resultados das votações. 5. A íntegra da declaração de voto quando houver. 6. Por extenso todas as propostas. Artigo 28. As decisões serão publicadas no site da Prefeitura, nos jornais do município e demais órgãos midiáticos para conhecimento público. Artigo 29. As deliberações serão operacionalizadas pela Secretaria Municipal de Saúde ou órgão responsável do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. O Conselho terá a responsabilidade de acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução dessas deliberações. Artigo 30. O documento competente para divulgar as decisões do Consaúde para todos os efeitos legais será a resolução, assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Artigo 31. O pleno do Conselho manifestar-se-á por meio das resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. Parágrafo 1º. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo gestor municipal de saúde em um prazo de 30 dias, dando-lhes publicidade oficial. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução nem enviada pelo gestor municipal de saúde, justificativa com proposta de alteração ou rejeição, a mesma será apreciada na reunião seguinte. As entidades que integram o Consaúde poderão buscar a validação das resoluções, recorrendo quando necessário ao Ministério Público. Capítulo 8º da Constituição das Comissões. Artigo 32. Para melhor desempenho de suas atividades, o Consaúde instalará comissões temáticas transitórias ou permanentes, constituídas pelos seus membros para o desenvolvimento, acompanhamento, auditoria e ouvidoria na execução do Plano Municipal de Saúde, incluindo os orçamentos, execuções financeiras, bem como o de decoro regimental, podendo convidar pessoas para elucidações específicas e pertinentes às pautas das comissões. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º. A função principal das comissões de que tratam caput é o assessoramento do plenário, tendo seus objetivos, competência, composição e prazo de duração, estabelecidos em resolução do Consaúde. Parágrafo 2º. Os pareceres das comissões deverão ser encaminhados ao pleno do Consaúde para aprovação. Parágrafo 3º. Os trabalhos das comissões serão realizados por meio de avaliações, análises, apurações, elaboração de relatórios, apresentação de sugestões, prazos e pareceres. Parágrafo 4º. Cada comissão deverá eleger um coordenador que conduzirá os trabalhos e um secretário, que auxiliará na elaboração de atas e demais documentos necessários, ficando o coordenador responsável pela relatoria da comissão durante as reuniões ordinárias.
Parágrafo 5º. O coordenador terá funções de conduzir os trabalhos, dirigir as discussões e de apresentar as atividades pertinentes. Parágrafo 6º. O secretário auxiliará na condução dos trabalhos nos aspectos administrativos, responsabilizando-se pelos registros das atividades. Parágrafo 7º. A pauta das comissões será elaborada pela Secretaria Executiva com o conhecimento e supervisão da mesa diretora e coordenadores das respectivas comissões, de acordo com as necessidades pertinentes. Parágrafo 8º. Os conselheiros terão prazo de 48 horas contado da data das reuniões das comissões para a inclusão de assuntos a serem inseridos na pauta de discussão. Parágrafo 9º. Durante as reuniões das comissões, somente deverão ser discutidos os assuntos que estiverem inscritos na pauta. Parágrafo 10º. Assuntos de urgência deverão ser submetidos à aprovação da comissão. Artigo 33. O Conselho deverá compor 4 comissões permanentes de forma paritária sempre. Primeiro, saúde do trabalhador, a qual compete desenvolver atividades relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, dentre elas a prevenção de doenças, prevenção de acidentes, avaliação das condições dos ambientes de trabalho, dos locais de trabalho, identificação de riscos ambientais e causas que podem desencadear doenças, acidentes e outros agravos, e a construção de alterações que contribuirão para resguardar a saúde e melhorar os ambientes de trabalho. Inciso 2. Ouvidoria, com atribuição para acatar denúncias de usuários, conselheiros, órgãos de imprensa, Câmara de Vereadores, promotoria pública e instituições diversas, a fim de esclarecimento e deliberações, com encaminhamento aos órgãos competentes, fazer visitas em loco para averiguar denúncias, ouvir trabalhadores em suas respectivas funções, elaborar relatórios, entre outras. 3. Análise do Plano Municipal de Saúde. Incumbida de analisar o Plano Municipal de Saúde, discutir sobre toda e qualquer proposta inovadora para a rede de saúde do município, avaliar, propor e emitir parecer sobre a execução de projetos, programas, parcerias e convênios, acompanhar a execução do Plano Municipal de Saúde em todas as suas etapas, discutir e deliberar sobre o cumprimento ou não das metas estabelecidas para a saúde local, entre outras. Quarto, orçamento e finanças. Destinado a acompanhar o orçamento municipal para a saúde, verificando o cumprimento da legislação vigente e a forma com que os recursos são aplicados. Considerando as necessidades e prioridades locais, fiscalizar e deliberar sobre todas as formas de financiamento da saúde pelas 3 esferas do governo. Conferir e deliberar sobre as folhas de pagamento dos servidores da saúde. Ouvir o Fundo Municipal de Saúde sobre todas as suas competências, entre outras. Capítulo 9 da Comissão de Ética. Artigo 34. O Consaúde, sempre que necessário, elegerá por meio de votação secreta em plenário uma comissão de ética composta por 8 conselheiros de forma paritária, sendo 4 representantes de usuários, 2 representantes de trabalhadores e 2 representantes de prestadores gestor, que será sempre indicada por votação secreta e terá sua atuação sem interferência da mesa diretora e demais comissões e conselheiros, respeitando o contraditório. Parágrafo único. Uma vez constituída a comissão de ética, se reunirá com periodicidade a ser definida pela sua coordenação, somente quando houver solicitações, encaminhamentos ou denúncias sobre eventuais faltas de decoro de membro do Consaúde. Artigo 35. Compete à Comissão de Ética, uma vez instituída, avaliar condutas de conselheiros por meio de suas manifestações verbais, por escrito ou pelo uso de quaisquer outros meios de expressão em reuniões ordinárias, extraordinárias, comissões internas e em ações e atividades externas. Parágrafo 1º. A comissão deverá realizar seus trabalhos a fim de aceitar, ouvir, esclarecer, julgar e emitir parecer sobre eventuais situações que possam configurar assédio moral, constrangimento, calúnia, ofensas de qualquer natureza, desrespeito à ordem e ao andamento dos trabalhos, uso de palavras de baixo calão, provocações, discriminação e preconceito, além de preservar os princípios básicos de moralidade ou quaisquer outras situações que venham se configurar como falta de decoro pelos membros natos e suplentes. Parágrafo 2º. A comissão se fará representar por um coordenador, um relator, que será definido de comum acordo entre os representantes eleitos. Parágrafo 3º. O parecer final da comissão será encaminhado à mesa diretora para que seja referendado pelo Pleno. Artigo 36. Qualquer conselheiro poderá solicitar à mesa diretora por escrito para que seja instituída a comissão de ética, devendo a solicitação ser acatada por quórum qualificado 2/3 em plenário, desde que o conselheiro apresente argumentos ou fatos que a justifiquem. Parágrafo 1º. As atividades da Comissão de Ética deverão ser fundamentadas pelo presente regimento interno e todas as legislações pertinentes. Parágrafo 2º. Uma vez recebida a denúncia ou representação aprovada pelo plenário, a comissão terá prazo de 30 dias para avaliar o processo e emitir relatório,
no qual deverá constar a defesa do denunciado, bem como o parecer da comissão quanto ao teor da denúncia, sendo pouco relevante, grave, muito grave e gravíssima. Parágrafo 3º. A comissão fará o parecer com base nos fatos ocorridos, informações por escrito e gravadas, atas, relatórios, depoimentos de testemunhas, e-mails, entre outros. Parágrafo 4º. Caberá à comissão, no parecer a ser encaminhado, recomendar: inciso 1, o arquivamento da denúncia. 2, a aplicação de advertência escrita. 3, a aplicação de suspensão por 2 sessões consecutivas de reuniões ordinárias e de comissões. 4, a exclusão do conselheiro. Parágrafo 5º. A exclusão é de caráter irrevogável, ficando o conselheiro impedido pelo mandato vigente e pelo mandato subsequente. Artigo 37. Ao denunciado será assegurado o direito de ampla defesa, sendo-lhe concedido o prazo de 30 dias para manifestação oficial e juntada de documentos que sejam pertinentes ao favorecimento do denunciado. Artigo 38. A comissão poderá requerer o acompanhamento de um representante do setor jurídico ou conciliador com conhecimento em controle social para prestar auxílio na condução dos trabalhos e encaminhamento das decisões. Artigo 39. Uma vez acatado o pedido de exclusão, a entidade representada deverá encaminhar outro integrante para a substituição. Artigo 40. Os conselheiros e representantes da sociedade civil e do governo são agentes públicos e nessa condição é exigida, no desempenho das funções, conduta ética compatível com os preceitos da Constituição Federal, das leis orgânicas de saúde, número 8090 e 8.142/90, desse regimento interno e da resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde. Artigo 41. É vedado ao conselheiro envolver-se com propostas, moções, protestos ou requerimento de ordem pessoal ou coletiva que não se relacione diretamente com os problemas de saúde ou que envolvam matérias político-partidárias ou religiosas durante as sessões. Capítulo 10 dos Conselhos Locais. Atendendo ao disposto na Lei Municipal 4.542, de 25 de outubro de 2007, alterada pela Lei Municipal número 5.600, de 20 de dezembro de 2013, e considerando as liberações da 6ª Conferência Municipal de Saúde, na criação de conselhos locais de saúde, será observado o seguinte: inciso 1. Conforme preceitos da Lei Federal, número 8.142/90, os conselheiros locais de saúde terão composição paritária, sendo 50% de seus membros representantes de usuários, 25% de entidades de trabalhadores de saúde e 25% de representantes do poder público municipal, de prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos, adscritos em território delimitado pela região geográfica estratificada socioeconomicamente. 2. O número de membros dos conselhos locais de saúde fica estabelecido em 4 titulares e 4 suplentes por região. 3. Os coordenadores dos conselhos locais serão escolhidos por votação entre seus membros, tendo direito a voto comum e voto de desempate somente nas reuniões dos conselhos locais. 4. Para a implantação dos conselhos locais de saúde, deverão ser contempladas as áreas de planejamento do município, considerando a proporcionalidade de habitantes por região. 5. A escolha dos conselheiros far-se-á por eleição entre os segmentos de trabalhadores e usuários daquela região e indicação de um membro do Secretaria Municipal de Saúde para o segmento de gestor e os prestadores de serviços de saúde daquela região indicarão um membro para prestador, sendo que a publicação da escolha desses membros será feita por edital pelo Conselho Municipal de Saúde. 6. Nos locais onde não houver representantes de prestadores de serviço, a vaga será preenchida por representantes do Poder Público Municipal. 7. Os conselhos locais de saúde deverão ter como espaço para reuniões as unidades básicas de saúde ou centros de referência e assistência social, CRAS, ou ainda outros equipamentos públicos que possibilitem tais atividades. 8. As reuniões serão realizadas uma vez por mês a critério de cada região. A convocação será a critério de cada região do Conselho Local. 9. Todas as reuniões dos Conselhos Locais de Saúde deverão ser registradas em atas, das quais serão encaminhadas cópias ao Conselho de Saúde. 10. Os Conselhos Locais de Saúde terão caráter consultivo, sendo que as decisões pactuadas entre seus membros serão encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde para decisão de liberação. Artigo 43. Os Conselhos Locais de Saúde têm como competência: 1. Atuar na promoção e fomentação das políticas públicas de saúde e operacional na região de saúde de atuação. 2. Examinar propostas, denúncias e indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consulta sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias. 3.
acompanhar a implementação das deliberações constantes do relatório das plenárias dos conselhos de saúde. Artigo 44. Os conselhos locais de saúde deverão cumprir todas as determinações do Conselho Municipal de Saúde previstas em lei. Artigo 45. A eleição dos representantes dos conselhos locais de saúde será realizada através de deliberação e resolução do Consaúde. Artigo 46. A atuação dos conselhos locais será regida pelas normas de regimento interno. Artigo 47. Os membros dos conselhos locais de saúde terão mandato igual ao Conselho Municipal de Saúde. Artigo 48. Os representantes da comunidade do segmento de usuários que integram os conselhos locais de saúde deverão residir na área de atendimento do respectivo posto de saúde, onde funcione o conselho local. Deverão apresentar comprovante residencial previsto para os membros efetivos e suplentes. Artigo 49. A abrangência dos conselhos locais será fixada mediante ato do secretário de Saúde. Artigo 50. As conferências locais de saúde serão convocadas pelo Consaúde em consonância com a Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 90, e realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Capítulo 11º. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 51. O presente regimento poderá ser modificado por proposta de qualquer um dos membros do Consaúde, deverá ser aprovado por maioria simples em reunião extraordinária, convocada especialmente para este fim, podendo ser modificada em seus artigos ou no seu todo. Artigo 52. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução desse regimento, serão decididos por dois terços quórum qualificado dos conselheiros presentes do Consaúde. Artigo 53. Esse regimento aprovado em plenário, homologado pelo prefeito municipal, entrará em vigor na data de sua publicação. Bom, nós estamos já às 18 horas e 55 minutos, então primeiro vamos passar então para a aprovação e logo em seguida nós passamos então a questão da comissão eleitoral, tá bom? Então passo para vocês agora, eu gostaria de ter a lista de presença, Mário, por favor, para a gente já passar a aprovação. Conceição, só uma observação, tanto no artigo 5º quanto no artigo 18, a gente tem um erro de objetivo, a gente vai ter um sério problema de prazo. Artigo 5º. Então, já vem para a gente já... Inciso primeiro. Os conselheiros são eleitos por um mandato de 3 anos, é esse? Artigo 5º? É, porque vai bater com o prefeito toda hora. Nesse ano, então, esse que eu estou falando, é um problema de conceito. Mas, esse ano não, no próximo vai começar a bater. Mas sempre vai... a eleição. Prorroga. É por isso que eu estou te falando, mas isso está no artigo 18, que está falando sobre a mesa, a composição da mesa, não do conselho inteiro. Então ficou bem confuso. Mas confuso como? Porque eu não entendi. Porque é um mandato de 3 anos, permitida a reconstrução. Espera aí, do artigo 5º, só para me localizar aqui. Artigo 5º, inciso 1º, que é o do 3 anos. Os conselheiros serão eleitos por um mandato de 3 anos, permitida a recondução. Tá certo. Agora, qual outro... o que você falou? Do 18? Qual inciso? Por favor, Rodrigo. É aquela parte da recondução. Porque, Rodrigo, nós já estudamos isso daí, inclusive o Mário... Eu não sei se é para esse uma ano. Vez ou outra, não, é uma vez ou outra. Esse ano, no ano que vem, se é nesse momento, no próximo, já na próxima eleição, a gente deixar 3 anos. Esse ano dá certo, aí no próximo começa a dar errado. Viu, mas quando der acontecer isso, vai ser a prorrogação da mesa, já está escrito aqui. Então, mas é a prorrogação da mesa e não dos conselheiros, olha, aí dá confusão. Se eu te colocar mesa e conselheiro. Mas, viu, Rodrigo, isso está em todos os, na 453, está lá. Mas estão todos em 2 anos e não 3. Entendeu? Por isso que eu tô te Ah, falando. você quer passar? Você acha que então o correto seria passar por 2 anos, é isso? Isso. Então, que inciso que é? Fala para mim. Parágrafo 1º, os conselheiros serão eleitos para um mandato de 3 anos, permitida a recondução. Sim, seria isso aí, 2 anos. Isso aí 2 anos, né? passaria. Eu só não sei se isso aconteceria já. Se deixar 3 anos, vai dar certinho. Esse conselho, Porque, isso é um problema de conceito, de objetivo, mas não de viu, prazo. Rodrigo, isso Esse ano dá certo, mas depois do ano que vem vai dar errado, depois vai dar errado, depois vai dar errado. vocês que são mais antigos sabem que foi mudado por esse motivo, né? Era 2 anos, passou para 3. Era para ter cortado e não cortou. Conceição. Foi votado o anterior. Não, era para ter cortado. Era pra ter- dois deixa eu- anos. Prazo 2 anos.
tá. Era para ter 3 anos só o mandato do seu Sebastião, e na verdade acabou ficando para sempre. E tá errado. Perfeito. Todos aprovam então 2 anos? 2 anos? Perfeito. Só que tem um detalhe, aí no próximo já vai cair, já vai coincidir. Aí vai prorrogar. Mas aí, Aí vai acertar. aí vai acertar. Entendeu? Aí, mas a gente tem que fazer correto, né, Conceição? Eu acho que. 2 anos. Peraí, deixa eu entender. Nós estamos com a proposta de 3 anos, nós estamos em 2022. Então, 22 para 23 um ano, 23 para 24, 2 anos, 24 para 25, 3 anos. Não haverá, neste mandato, É isso que eu falei, nesse mandato não. eu vou fazer uma sugestão para esse conselho. Deixa do jeito que está e modifica somente na próxima. Então, é isso que eu estou falando, então, a gente tem um problema de conceito. Se a gente tipo, aprova do jeito que está aí no próximo, já no início do mandato, vai fazer 3 anos, e pro próximo não é problema. Só estou falando, é um problema de conceito Então que tá a gente bom. tem pra gente arrumar. Para a gente, pelo andar da carruagem da hora, tem 2 propostas, ou muda ou não muda. Pronto. Muda. Então, Vota tá pra perfeito. mudar e Volta vota pra para 2 mudar. anos. Volta para 2 anos. Deixa E eu penso o seguinte, viu, Helena? Só um minutinho. Eu acho que, por conta de coincidir com eleição municipal, gente, aqui não é política. Eu acho que a mesa diretora que estiver né? Mas não é mesmo política, não, mas a gente Rodrigo. já Eu acho que teve, é uma a coisa gente tão... teve 2 conselheiros que concorreram e saíram, inclusive da mesa e Mas, bagunçou então, tudo. mas isso sempre vai acontecer. Então, eu acho assim que... Então, mas pulando não tem esse problema. O problema é acontecer isso no meio. Então, como que faz para pular? Porque se voltar para 2, vai ter problema lá na frente. E regimento interno vai ficar mudando da hora por conta disso. Conceição. Será que a gente está Não, eu só queria colocar uma proposta que acho que resolve. Como o processo eleitoral do próximo mandato já está em andamento, já para triênio de 2022-2025, isso vai manter. Então, em 2025 vai normalizar. A partir de 2025 volta a ser 2 anos. Ou seja, esse item... Não, mas daí a gente. Eu só estou colocando isso porque é um problema que tem que pensar. Aí, se a gente não aprovar isso, já no próximo mandato a gente já pede essa alteração. Porque não é a única alteração necessária, tem mais alterações ainda para estar atualizando. Acho que a Conceição fez um monte de sugestão que acabou tendo que tirar no fim das contas. Bom, como que vai fazer? Vocês querem quem decide é o pleno. Preferem que volte a 2 anos? 2 anos? Vamos voltar 2 anos, porque não muda nada, gente, tá certo? Alterado então para 2 anos o parágrafo primeiro. Todos aprovam? Todos aprovam. Tá, Então, Rodrigo, tem mais um lugar que tem que mudar, além daqui. Vê para mim, ajuda aí, por favor. Dá para ver. 18 Ah, tá. É? Deixa eu botar. é 17º. Inciso do 18, você está falando? Isso. Décimo. Artigo 18. Não, artigo 18. Artigo 18. 17. Durante todo o processo de votação, será convidado pelo Consaúde um observador. É isso aqui? Isso, aí está no inciso 2º aí, faltou o primeiro. O mandato será de 3 anos, então passa para 2. Para 2. Então, artigo 18, parágrafo, artigo 18, inciso 17, parágrafo Na verdade é inciso 2º daí. É parágrafo 2º. Parágrafo segundo, Desculpa, inciso parágrafo 17. Eu estou no artigo 18. Parágrafo Agora, 2º. inciso 17, vai. Não, é no 2º mesmo. Vai com fé. Aí, achou. O mandato será de 2 anos a contar. Da data da eleição, sendo que esta não deverá coincidir com a eleição do governo municipal. Quando coincidir, será prorrogado por mais 1 ano com a mesma composição da mesa diretora. Pronto, salvo Não os só casos. da mesa diretora e conselheiros, porque daí só fala da mesa diretora, olha o bolo. Então, O mandato, será de 2. o mandato de 2 anos será prorrogado para 3 anos, tá? É que o artigo 18 trata do processo eleitoral da mesa diretora. É o que eu estou te falando. Tá certo, gente. Aqui só está falando que se coincidir, aumenta mais 1 ano e a mesa diretora atual, que vai estar no momento, prorroga por mais 1 ano. Tá correto? Tá certo. A mesa diretora e os conselheiros. Também, automaticamente. O mandato todo. O mandato já está subentendido. Lógico, se a mesa diretora continua, o mandato. Será que precisa? Então,
Subentende-se, mas não está claro. Mas está claro, Rodrigo, o mandato será de 2 anos a contar da data É da só colocar eleição, também. sendo que Eu essa... acho melhor colocar. Colocar. Esse é um artigo 1018 da mesa diretora. Onde que você sugere? Deu para entender o problema? Rodrigo. Eu acho que você deveria repetir esse inciso lá no primeiro, lá no quinto. Aí sim. Puxa, Você tem que repetir isso daí no anterior, porque senão vai dar ruim. Parágrafo primeiro, parágrafo, então, artigo 5º, parágrafo primeiro, parágrafo único, parágrafo primeiro, inciso A. Fala o artigo primeiro. Então tem que colocar no quinto. Esse inciso segundo você copiou já? Lá no quinto, então. E coloca como parágrafo segundo. Isso. E não vai mudar tudo, né? O parágrafo primeiro, inciso A poderia ser para não ter a mudança, né? Do segundo, terceiro, quarto. Tem o parágrafo primeiro. Tinha que ser bem logo de baixo. Parágrafo primeiro. É só você colocar, viu, Mária? depois- Coloca, ó, vamos seguir assim, olha, parágrafo primeiro tá aí. Agora, acrescenta o parágrafo segundo do artigo 18, como ele falou, uma cópia. Aí o que é o segundo passa a ser terceiro, vai acertando aí, passa a ser terceiro. O que é terceiro passou quarto. O que é quarto passou quinto. Aí você corrige. O que é quinto passou a ser sexto. Estou falando matemática e não está dando certo? Está dando certo? E o que era sexto passou a ser sétimo. Vou mudar. Sétimo. O que é o sétimo passou a ser oitavo. O que é oitavo passou a ser nono. E o que é o nono passou a ser 10º. Perfeito? Eu volto lá para mudar a redação. Isso. Quem está concorrendo vai ficar normal, vai ficar os 3 anos normal, que nem todo mundo concorrendo. Sendo que esta, no lugar de mesa diretora aqui, eu coloco. Prorrogado por mais 1 ano. E apaga o resto. Será prorrogada Com a mesma composição. Com a mesma composição. E tiro da mesa diretora. Mantenho salvo em caso de desistência, né? Isso, mantém o salvo em caso de existência. Perfeito. Aí você casa os dois, porque o outro artigo é só da mesa diretora, aí ia dar Isso. ruim. Aí ficou nos 2 lugares. Perfeito? Está todo mundo à prova dessa redação? Perfeito? Certo. Então, mas, Pontuar, mas é complicado. não, mas fez bem. Foi tudo que é bom para melhorar, né? É bom, é bem-vindo. Pessoal, então, vamos então agora para a aprovação. Queria então começar então pela Janete Batista Fernandes. Pode falar para ela, Ok, Janete. Obrigada. Janete votou sim. O conselheiro Meridiano. Aprovado. Ok, voto do Meridiano. Eu pediria a primeira secretária, a secretária anotando. O conselheiro José Francisco Lemos. Aprovo sim. Única coisinha, Mário, ali no artigo 32, parágrafo 3º, no final faltou só a letrinha E, prazos e pareceres. Só isso. Então, completa lá, por favor, Mário, puxando o 32, né, para a gente já apreciar. E nós teremos os tais, tem um tais aí que eu não consegui localizar, tem um tais só. Já foi retirado. Já foi retirado. Tá certo? Então, continuando. O Lembro é contra os tais. Por favor, pela ordem, pessoal, pela ordem, o horário já está extrapolado aqui. Conselheiro Lembro, aprovado? Aprovado. Passamos a palavra para o conselheiro José Antônio Pereira. Senhor Pereira? Aprovado. Aprovado, senhor Pereira. A palavra para o senhor conselheiro Zanini. Aprovado. Gente, fala no microfone para gravar, por favor. Eu pediria para o conselheiro Zanini, então, falar. Aprovado. Aprovado, obrigada pela participação. Pela conselheira Célia. Aprovado. Aprovado pela conselheira Célia. Conselheira Joanina. Aprovado. Conselheiro Vanderlei. Aprovado. Aprovado, Vanderlei. Conselheira Eliane. Aprovado. Aprovado pela conselheira Eliane. Conselheiro Guilherme, doutor Guilherme. Aprovado. Não sei se consta aí aquela ressalva, deixa para colocar. Tá certo. Doutor Guilherme, só preciso saber, o senhor vai querer que conste isso ou não há necessidade de Eu constar? gostaria que constasse.
constar na pauta que o senhor não concordou com aquela Com a alteração. mudança de 3 para 2 anos, só Perfeito. isso. Mas que eu Aprova. aprovo. Que o senhor aprova na íntegra. Tá certo. Conselheira Paola Jamile. Aprovado. Ok, conselheira Paola Jamile, aprovado. Conselheiro Rodrigo. Aprovado. Aprovado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheira Raquel Costa de Oliveira. Aprovado. Aprovada pela conselheira Raquel. Conselheiro Benedita suplente. Pelo conselheiro Antônio Jorge. Aprovado. Aprovado pelo conselheiro Jorge, obrigada, vamos ver aqui. Perfeito. Então, fica assim aprovado pela maioria, pelo voto unânime. Só dar uma conferida aí. Conselheira Neide. Pode falar no microfone, por favor? Aprovado. Ok, aprovado pela conselheira Neide, e desta forma, então, fica aprovado por unanimidade o novo regimento interno, tá ok? Agora... Muito bom, né? Mais um trabalho realizado. Agora, gostaríamos de passar, então, para o nosso encerramento, que já passou no horário de entregar, com relação, então, à comissão. Vocês viram, então, que no regimento novo, é no novo agora aprovado, que consta, então, a formação de comissão para o pleito eleitoral. Nós já iniciamos o pleito eleitoral. Vocês aprovam que seja formada uma comissão para participar, para continuar participando desse pleito? Esse pleito, não? Exatamente. Eu acho que eu respondi a seguinte pergunta. Vai ter no novo, Sim. porque já consta, Já. mas ele não está aprovado. Então, sim ou não? Sim. Se faz agora ou se deixa para próxima? Sim, então é isso que eu queria saber. Quem quer deixar para o próximo quer que seja formada uma comissão, lembrando que ela já está em andamento, vai pegar da como está. Alguém aprova? Eu prefiro deixar como foi sempre realizado e fica para o próximo pleito. Para o próximo pleito, preciso saber. Próximo pleito. Próximo pleito, então vamos seguir na ordem. Segue a ordem para poder. E já mete para o próximo pleito ou agora? Pode ser agora. Agora, então, por favor, secretária anotando, pelo Veridiano. Agora. Agora. Pelo José Leibo. Agora também, queria fazer. Agora. Seu José Pereira. Agora. Pelo senhor Osanini. Agora também. Pela Célia. Agora. Por Joanina. Agora. Vanderlei. Agora. Eliane. Agora. Guilherme. Na próxima. Na próxima. Paola Jamile. A gente pode... É porque eu mandei um e-mail, né, falando sobre a comissão educacional, né? Então, se a gente vai abrir para... Não, mas não é. É uma sugestão agora de fazer uma comissão para agora, quando, na verdade, como o doutor Guilherme bem lembrou, seria para o próximo. Mas se for decidido agora uma comissão eleitoral, comissão É só uma para comissão acompanhar, temporária. só para acompanhar esse trabalho. Você prefere agora ou prefere para o próximo pleito? Pode colocar agora. Agora. Já Rodrigo, Agora. a Raquel, Agora. o Jorge. Pode ser agora. Pode ser agora. Perfeito. Então, por maioria de votos, fica aprovada então essa comissão, e eu gostaria agora de saber quem que se... faltou a Neide. Agora. Por gentileza, agora eu gostaria de saber com vocês que nós precisamos, então, de 4 usuários, 2 trabalhadores e 2 gestores prestadores. Perdão. Não é 4, Maria Bia. 4 usuários, 2... 4 usuários. 4 pessoas? 2 usuários, um gestor e um trabalhador. É isso Rápido, que é mais rápido. Espera um pouquinho. É isso que... Só um pouquinho, pessoal, pela ordem. É isso que está aprovado de um regimento novo? É 4 membros. Seria 2 usuários, um trabalhador.
trabalhador e um gestor prestador de serviço, Isso perfeito? mesmo. Se tiver É, mais interessados e houver paridade, eu acho que não é problema, né? Porque falam no mínimo. Falamos do mínimo, perfeitamente, bem lembrado o mínimo. Vocês gostariam de manifestar o desejo de participar agora ou querem enviar por e-mail? Presidente, Sim, pois não. o prazo para que entregue as documentações é 15 de julho. Isso. Ok. Tá? Então, eu gostaria de saber, então, se alguém daqui gostaria de se manifestar o desejo de participar agora ou querem enviar por e-mail para o conselho. 2 usuários, Eu gostaria de participar. como usuário, né? Usuário, Participar também. o Leimo e o Veridiano representando o usuário. Já deu 2 e um trabalhador. Não, Pereira também. Pereira também. Mínimo de 2, então, seu Pereira. Pronto, já deu o trabalhador. Eu vi o pessoal, olha, quantos queiram, se todos quiserem estar lá participando, não tem problema nenhum. Nós precisamos, só como consta no estatuto, no novo regimento interno, que é 4 pessoas, então 2 já está garantido, né? Lembro, vereador, nós já temos esse número, tá certo? O que mais comparecerem, melhor. Um trabalhador, quem gostaria? só um minuto. Esses que você contou até agora são usuários. Usuários, certo? isso. São 4. Não, são 2, né? É que apareceu mais, então quem aparecer Tem não que tem aparecer problema. 2 trabalhadores e 2 gestores. Mínimo que tem que comparecer, que já deu o nome, é o Leimo e o Veridiano. Agora o seu Pereira também e quem mais queira. Então, agora quem mais? Um do trabalhador. Do trabalhador. Eliane trabalhador, perfeito. E um do gestor. Gestor ou prestador de serviço. Rodrigo, por gentileza, você poderia participar dessa Posso comissão? eu ou você? Depende. Posso. Pode, pois não. Então, o Rodrigo, então, representando o gestor. Perfeito, pessoal? Perfeito? Tudo Peraí. ligado? Por enquanto tem, desculpa, repete para mim anotar aqui. Olha, são Tem que ser paritário, vai ter que ir para votação. usuário Lembo e Verediano. E Pereira. Seu Pereira. Então, que nós precisamos de 4. Falta mais um usuário e depois. Mas nós não vamos ter isso, né? Se for assim. Então tem 3 usuários, vai ter que eliminar um, ficar só 2. Como o senhor Pereira disse por último nome, seu Pereira, então ficaria somente para o senhor apreciar, né? Lá na hora, né? Eu acho que é interessante colocar por pleno, escolher os nomes. Pessoal, vamos pela ordem. Citou, deu o nome primeiramente o Veridiano e o Lembro, tá certo? São 2 usuários. É porque você olhou para lá e não Mas tudo bem, então... Ele ergueu o braço primeiro, Conceição, é que você não viu. Tá certo, então. Então, o senhor Pereira, para que haja 3, precisamos de 2 trabalhadores, que seria quem? Eliane e quem mais? Representando os trabalhadores aqui. Ninguém, né? Vanderlei. Vanderlei é da A mesa. mesa não pode. Perceberam a dificuldade? Olha, então agora... A Jamile é trabalhadora. Eu? Não, obrigada. Não quer? Não, só que eu vou para outras comissões. Eu estou vislumbrando outras comissões. Certo. Então, agora fica esse impasse, vamos ver e convidar então outros que sejam da área de trabalho para poder completar. E como gestor ficaria o Rodrigo, tá certo? E aí nós Conceição. Ou a gente tira a comissão pronta e dos 3 usuários elimina um e já fica pronta a comissão. Só então sugere quem dos 3 abre mão do usuário para fechar hoje. Não é abrir mão, é fazer eleição. Faça uma eleição. O, Você chegar em consenso. Não, mas é chegar o Lembro abriu mão aqui. Não tem como. Não tem como. Pronto, seu Pereira, então. Então, só para constar aqui em ata, ficou o Veridiano e o seu Pereira, representante do usuário, a Eliane, representante de trabalhador de saúde, e o Rodrigo, representante de gestor prestador. Perfeito. Tá bom? E quem mais que quiserem acompanhar os trabalhos, né? Ficam livres, viu, Leonor? Todos nós, todos os conselheiros poderão participar. Isso aí é uma mera formalidade, só para constar lá na ata, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Um abraço.
delícia, hoje é 7h30. Pessoal, eu preciso de uma carona.